Livro narrado com elaboração de Cristiane Batista, inscreva-se, grata. Sigmund Freud. O horror ao incesto. Conhecemos o homem pré-histórico, nos estágios de desenvolvimento que percorreu, pelos monumentos e utensílios que nos deixou, pelas informações sobre sua arte, sua religião e concepção de vida, que nos chegaram diretamente ou pela via da tradição, em lendas, mitos e fábulas, e pelos vestígios de sua mentalidade em nossos próprios usos e costumes. Além de tudo, ele ainda é, em certo sentido, nosso contemporâneo. Existem homens que acreditamos ainda estar bem próximos dos primitivos, bem mais próximos do que nós, nos quais vemos, portanto, seus representantes e descendentes diretos. Assim consideramos os que são chamados de selvagens e semi-selvagens, cuja vida psíquica tem especial interesse para nós, se nela pudermos reconhecer um estágio anterior e bem conservado de nossa própria evolução. Se esta premissa for correta, uma comparação entre a psicologia dos povos da natureza, tal como é ensinada pela etnografia, e a psicologia dos neuróticos, tal como foi revelada pela psicanálise, mostrará numerosas coincidências e nos permitirá ver sob nova luz fatos já conhecidos das duas disciplinas. Tanto por razões externas como internas, escolherei para essa comparação as tribos que foram descritas, pelos etnógrafos, como as mais atrasadas e miseráveis, as dos aborígenes do mais novo continente, a Austrália, que também em sua fauna conservou muito de arcaico e já desaparecido em outras partes. Os aborígenes da Austrália são vistos como uma raça particular, sem parentesco físico nem linguístico com seus vizinhos mais próximos, os povos melanésios, polinésios e malaios. Eles não constroem casas nem palhoças permanentes, não trabalham o solo, não criam animais domésticos, exceto o cão, e não conhecem nem mesmo a arte da cerâmica. Alimentam-se quase exclusivamente da carne dos animais que abatem e das raízes que desenterram. Eles desconhecem reis ou chefes, a Assembleia dos Homens Maduros decide sobre as questões comuns. Traços de religião, na forma de adoração de seres superiores, dificilmente lhes podem ser atribuídos. As tribos do interior do continente, que lidam com as mais duras condições de vida, em virtude da escassez de água, parecem ser mais primitivas que as que moram na proximidade da costa. Certamente não esperaremos que esses pobres canibais nos observem uma moral como a nossa em sua vida sexual, que tenham imposto a seus instintos sexuais um alto grau de limitação. Sabemos, no entanto, que estabeleceram por meta, com enorme cuidado e penosa severidade, o impedimento de relações sexuais incestuosas. De fato, toda a sua organização social parece servir a tal propósito ou estar ligada à sua realização. No lugar das instituições sociais religiosas que não têm, acha-se entre os australianos o sistema do totemismo. Suas tribos dividem-se em clãs ou estirpes menores, cada qual nomeado segundo seu totem. Mas o que é o totem? Via de regra é um animal, comestível, inofensivo ou perigoso, temido, e mais raramente uma planta ou força da natureza, chuva, água, que tem uma relação especial com todo o clã. O totem é, em primeiro lugar, o ancestral comum do clã, mas também seu espírito protetor e auxiliar, que lhe envia oráculos, e, mesmo quando é perigoso para outros, conhece e poupa seus filhos.
Os membros do clã, por sua vez, acham-se na obrigação, sagrada e portadora de punição automática, de não matar, destruir, seu totem e abster-se de sua carne, ou dele usufruir de outro modo. O caráter do totem não é inerente a um só animal ou ser individual, mas a todos da espécie. De quando em quando são celebradas festas, em que os membros do clã representam ou imitam, em danças cerimoniosas, os movimentos e as características de seu totem. O totem é transmitido hereditariamente, por linha materna ou paterna. A primeira forma é provavelmente a original em toda parte, apenas depois sendo substituída pela segunda. A relação com o totem é o fundamento de todas as obrigações sociais para um australiano, ela se sobrepõe ao fato de pertencer a uma tribo, por um lado, e ao parentesco sanguíneo, por outro lado. Ele não se acha ligado a um solo ou lugar, seus membros moram separados uns dos outros e convivem pacificamente com os seguidores de outros tatins. Agora nos voltamos, enfim, para a característica do sistema totêmico que interessa também ao psicanalista. Em quase toda parte em que vigora o totem há também a lei de que membros do mesmo totem não podem ter relações sexuais entre si, ou seja, também não podem se casar. É a instituição da exogamia, ligada ao totem. Esta proibição, severamente mantida, é bastante singular. Nada no conceito e nas características do totem, como até agora vimos, permite antecipá-la. Não se compreende, então, como foi incluída no sistema do totemismo. Por isso não nos surpreendemos quando alguns pesquisadores supõem que originalmente no começo da história e em seu verdadeiro sentido a exogamia nada tinha a ver com o totemismo, e foi-lhe agregada depois, sem vínculo mais profundo, quando limitações ao casamento se revelaram necessárias. Como quer que seja, existe o laço entre totemismo e exogamia, e demonstra ser bastante firme. Algumas outras considerações tornam clara a importância de tal proibição. Sua transgressão não é sujeita a uma punição automática dos culpados, como no caso de outras proibições relativas ao totem, por exemplo, matar o animal totêmico, é vingada energicamente por toda a tribo, como se fosse questão de afastar um perigo que ameaça toda a comunidade ou uma culpa que a oprime. Algumas sentenças do livro de Fraser podem mostrar como essas faltas são tratadas seriamente por tais selvagens, que normalmente estariam longe de serem morais, segundo nossa medida. In Australia the regular penalty for sexual intercourse with a person of a forbidden clan is death. It matters not whether the woman be of the same local group or has been captured in or from another tribe. A man of the Rock clan uses her as his wife is hunted down and killed by his clansmen, and so is the woman, though in some cases, if they succeed in eluding capture for a certain time, the offense may be condoned. In the Tatati tribe, New South Wales, in the rare cases which occur, the man is killed but the woman is only beaten or speared, or both, till she is nearly dead. The reason given for not actually killing her being that she was probably coerced. Even in casual amours the clan prohibitions are strictly observed, and violations of these prohibitions are regarded with the utmost abhorrence and are punished by death. Ponto. Na Austrália, o castigo regular para relações sexuais com uma pessoa de um clã proibido é a morte.
Não importa se a mulher é do mesmo grupo local ou foi capturada numa guerra com outra tribo, um homem do clã errado que a usa como esposa é caçado e morto por seus companheiros de clã, e assim também a mulher. No entanto, em alguns casos, se eles conseguem evitar a captura por algum tempo, a ofensa pode ser perdoada. Na tribo Tatati, em Nova Gales do Sul, nas raras vezes em que isso ocorre, o homem é morto, mas a mulher é apenas espancada ou ferida com uma lança, ou as duas coisas, até que esteja quase morta. A razão dada para não matá-la realmente é que provavelmente foi coagida. Mesmo nos amores casuais são estritamente observadas as proibições do clã, e qualquer violação de tais proibições é olhada com repulsa extrema e punida com a morte. Ovita. B. Como a mesma severa punição é aplicada também a romances passageiros que não resultam em filhos, torna-se improvável que haja outros motivos para a proibição, motivos de ordem prática, por exemplo. C. Como o totem é hereditário, não sendo trocado com o matrimônio, vêem-se facilmente as consequências da proibição nos casos de herança matrilinear, por exemplo. Se um homem pertence a um clã que tem o totem canguru, digamos, e se casa com uma mulher do totem ímil, então os filhos, homens e mulheres, são todos ímil. As regras do totem fazem com que seja impossível, para um filho homem desse casamento, a relação incestuosa com a mãe ou as irmãs, que são ímil, como ele. Mas basta uma ligeira reflexão para perceber que a exogamia ligada ao totem realiza mais e, portanto, visa mais do que a prevenção do incesto com a mãe e as irmãs. Ela torna impossível, para um homem, a união sexual com todas as mulheres de seu próprio clã, ou seja, com bom número de mulheres que não são suas parentas de sangue, pois as trata como se o fossem. De início não vemos como se justifica psicologicamente essa enorme limitação, que ultrapassa em muito o que lhe pode ser análogo nos povos civilizados. Compreendemos apenas que o papel do totem, animal, como ancestral é aí levado bastante a sério. Todos que descendem do mesmo totem são parentes sanguíneos, são uma família, e nessa família os mais remotos graus de parentesco são vistos como obstáculo absoluto à união sexual. De modo que esses selvagens mostram um grau insolitamente elevado de horror ou sensibilidade ante o incesto, juntamente com a peculiaridade, que não entendemos bem, de substituir o parentesco sanguíneo real pelo parentesco totêmico. Mas não se deve exagerar esse contraste, não esquecendo que as proibições do totem incluem o incesto real como caso especial. A forma como se veio a substituir a família verdadeira pelo clã totêmico permanece um enigma, cuja solução talvez coincida com a explicação do totem mesmo. Deve-se considerar que, havendo certa liberdade de intercurso sexual, que supere os limites do matrimônio, o parentesco sanguíneo e, com isso, a prevenção do incesto tornam-se tão inseguros que se requer outro fundamento para a proibição. Por isso não é supérfluo notar que os costumes dos australianos admitem situações sociais e ocasiões festivas em que se infringe o exclusivo direito conjugal de um homem sobre uma mulher. A linguagem corrente dessas tribos australianas mostra uma peculiaridade que sem dúvida está relacionada a isso. Os nomes com que designam o parentesco não consideram o laço entre dois indivíduos, mas entre um indivíduo e um grupo, pertencem, na expressão de L. H. Morgan, ao sistema classificatório.
Isto significa que um homem chama de pai não apenas seu genitor, mas também qualquer outro homem que, conforme os estatutos da tribo, poderia ter desposado sua mãe e se tornado seu pai. Chama de mãe qualquer outra mulher que, sem ferir as leis da tribo, poderia ser sua mãe. Chama de irmãos e irmãs não só os filhos de seus pais verdadeiros, mas também os de todas as pessoas referidas que com ele mantêm relação parental no grupo, e assim por diante. Os nomes de parentesco que dois australianos dão um ao outro, portanto, não indicam necessariamente consanguinidade entre eles, como em nossa linguagem, indicam laços sociais, não físicos. Algo semelhante a esse sistema classificatório acha-se entre nós, por exemplo, quando uma criança é estimulada a saudar todo amigo e amiga dos pais como tio e tia, ou, em sentido figurado, quando falamos de irmãos em Apolo e irmãs em Cristo. A explicação para essa linguagem, para nós surpreendente, será fácil se a apreendermos como vestígio e indício daquela instituição que o reverendo L. Fison denominou casamento grupal, cuja natureza consiste em que determinado número de homens exerce direitos conjugais sobre determinado número de mulheres. Os filhos desse casamento grupal consideram-se então, justificadamente, irmãos uns dos outros, embora não tenham nascido todos da mesma mãe, e veem todos os homens do grupo como seus pais. Embora vários autores como, por exemplo, Westermarck, em sua História do Casamento Humano rejeitem as conclusões que outros tiraram da existência dos nomes de parentesco grupais, os maiores conhecedores dos selvagens australianos concordam em que os nomes de parentesco classificatórios devem ser considerados vestígios dos tempos de casamento grupal. Segundo Spencer e Gillan, ainda hoje pode-se constatar a existência de uma forma de casamento grupal nas tribos dos Urabuna e dos Jiri. Nesses povos, então, o casamento grupal teria precedido o individual e não teria desaparecido sem deixar nítidos traços na língua e nos costumes. Mas, se substituímos o casamento individual pelo casamento grupal, torna-se-nos compreensível o aparente exagero nas medidas para evitar o incesto, que encontramos nos mesmos povos. A exogamia totêmica, a proibição de vínculos sexuais entre membros do mesmo clã, aparece então como o meio apropriado para evitar o incesto de grupo, meio que se tornou fixo e persistiu por longo tempo após sua motivação. Se assim acreditamos haver compreendido a motivação dos selvagens australianos para estabelecer as restrições matrimoniais, é preciso saber que as condições reais mostram uma complexidade bem maior, desorientadora à primeira vista. Pois são poucas as tribos da Austrália que têm apenas a proibição determinada pelo totem. Elas são, na maioria, organizadas de tal forma que inicialmente se dividem em duas partes, que foram chamadas de classes de casamento, em inglês, fratries. Cada uma delas é exogâmica e compreende certo número de clãs totêmicos. Habitualmente cada classe divide-se ainda em duas subclasses, subfratries, a tribo inteira divide-se em quatro, portanto, as subclasses ficam entre as fratrias e os clãs do totem. O esquema típico de organização de uma tribo australiana, muito frequentemente encontrado, tem a seguinte aparência: os 12 clãs totêmicos acham-se em 4 subclasses e 2 classes. Todas as divisões são exogâmicas. As subclasses C e I formam uma unidade exogâmica,
do mesmo modo as subclasses D e F. O resultado desses arranjos e, portanto, sua tendência não deixa dúvida, eles ocasionam uma maior restrição da escolha matrimonial e da liberdade sexual. Se existissem apenas os 12 clãs totêmicos, cada membro de um clã poderia escolher supondo o mesmo número de membros em cada clã entre 11/12 das mulheres da tribo. A existência das duas fratrias limita esse número a 6/12 igual meio. Um homem do totem pode se casar apenas com uma mulher dos clãs 1 a 6. A introdução das duas subclasses diminui a escolha para 3/12 igual 1/4. Um homem do totem tem que limitar sua escolha às mulheres dos tatins 4, 5 e 6. Fratrias. As relações históricas entre as classes matrimoniais, que em algumas tribos chegam a 8, e os clãs totêmicos não estão esclarecidas. Nota-se apenas que esses arranjos visam o mesmo que a exogamia totêmica, e que pretendem ainda mais. Porém, enquanto a exogamia totêmica dá a impressão de ser um estatuto sagrado surgido não se sabe como, ou seja, um costume, as complicadas instituições das classes matrimoniais, das subdivisões e precondições a elas relacionadas, parecem vir de uma legislação deliberada, que talvez retomasse a tarefa da prevenção do incesto porque a influência do totem declinava. E enquanto o sistema do totem, como sabemos, é a base de todas as demais obrigações sociais e restrições morais da tribo, a importância das fratrias se reduz, em geral, à regulamentação da escolha matrimonial, que é seu objetivo. No desenvolvimento ulterior do sistema de classes matrimoniais há um esforço em ir além da prevenção do incesto natural e de grupo, proibindo uniões entre parentes de grupos mais distantes, de modo semelhante ao que fez a Igreja Católica, quando estendeu aos primos a proibição de casamento entre irmãos e inventou, além disso, os graus de parentesco espirituais. Não interessaria muito nos aprofundarmos nas discussões extraordinariamente complicadas e obscuras acerca da origem e significação das classes e da relação destas com o totem. Basta, para nossos fins, chamar a atenção para o enorme cuidado que os australianos e outros povos selvagens dedicam à prevenção do incesto. Temos de admitir que, no tocante ao incesto, esses selvagens são mais sensíveis do que nós. Provavelmente se acham mais próximos da tentação, de modo que têm necessidade de maior proteção contra ela. Mas o horror ao incesto, entre esses povos, não se contenta em criar as instituições mencionadas, que nos parecem dirigidas principalmente contra o incesto grupal. Temos de acrescentar-lhes uma série de costumes que impedem as relações de parentes próximos em nosso sentido, que são mantidos com seriedade quase religiosa e cujo propósito nos parece inequívoco. Tais costumes ou interdições podem ser chamados de impedimentos, avoidanças. Sua difusão ultrapassa em muito os povos totêmicos australianos. Mas também nisso pedirei ao leitor que se satisfaça com uma breve amostra do rico material. Na Melanésia, essas proibições visam o relacionamento do garoto com a mãe e as irmãs. Na ilha de Leper, uma das Novas Hébridas, o garoto deixa a casa da mãe, ao atingir certa idade, e muda-se para o clube, onde passa a dormir e ter suas refeições. Ele ainda pode visitar sua casa, a fim de pedir alimentação, se sua irmã estiver lá, porém, ele tem de partir sem comer,
estando ausente a irmã, ele pode sentar-se junto à porta para comer. Se irmão e irmã se encontram por acaso, ela tem de correr ou esconder-se num lado. Se o garoto reconhece pegadas na areia como de sua irmã, ele não pode segui-las, e, do mesmo modo, ela não pode seguir as dele. Ele nem sequer pronuncia o nome dela, e evita dizer uma palavra corriqueira, se esta faz parte do nome da irmã. Esse impedimento, que tem início com a cerimônia da puberdade, é mantido por toda a vida. A reserva entre uma mãe e seu filho aumenta com os anos, existe sobretudo por parte da mãe. Quando ela traz para o filho algo de comer, não lhe dá o alimento ela mesma, deixa-o à vista dele, também não lhe dirige a palavra com intimidade, não diz você como fazemos nós, e sim o Senhor essa aí. Usos semelhantes se acham na Nova Caledônia. Quando o irmão e a irmã deparam um com o outro, ela foge para os arbustos e ele passa adiante, sem voltar o rosto para ela. Na Península Gazela, na Nova Britânia, a irmã não pode mais falar com o irmão após seu casamento, e também não pronuncia mais o nome dele, designa-o com uma circunlocução. Em Novo Mecklemburgo, o primo e a prima, embora não de todo grau, são alvo dessas restrições, assim como o irmão e a irmã. Não podem aproximar-se um do outro, dar-se as mãos, presentear-se, mas podem falar um com o outro à distância de alguns passos. A punição para o incesto com a irmã é a morte por enforcamento. Nas Ilhas Fiji tais regras de interdição são particularmente severas, atingem não apenas os parentes sanguíneos, mas também as irmãs de grupo. Tanto mais surpresos ficamos ao saber que tais selvagens praticam orgias sagradas em que justamente esses graus de parentesco proibidos buscam a união sexual, isto se não preferirmos recorrer a essa contradição para explicar a proibição. Entre os Batas, de Sumatra, os impedimentos atingem todas as relações de parentesco próximas. Seria algo chocante para um Bata, por exemplo, acompanhar a irmã numa saída à noite. Um irmão Bata não se sente bem na companhia da irmã, mesmo se outras pessoas estão presentes. Se um deles chega em casa, o outro sai. Um pai também não fica só em casa com a filha, nem uma mãe com o filho. O missionário holandês que relata esses costumes acrescenta que infelizmente, pelo que conhece dos Batas, acha necessária a manutenção da maioria dessas regras. Este povo vê como óbvio que o fato de um homem e uma mulher estarem sós levará a uma intimidade indevida, e, como acha que o intercurso de parentes próximos traz todos os castigos e más consequências possíveis, está certo em fugir a todas as tentações por meio dessas proibições. Entre os barongos, na Baía de Delagoa, na África, as mais severas precauções dizem respeito, curiosamente, à concunhada, a mulher do irmão da mulher. Se um homem encontra em algum lugar esta pessoa, para ele perigosa, evita-a cuidadosamente. Ele não ousa comer do mesmo recipiente com ela, só lhe fala relutantemente, não ousa entrar em sua cabana e a sauda com voz trêmula. Entre os Akambas, ou Vakambas, na África Oriental Britânica, há uma interdição que se esperaria encontrar mais frequentemente. Uma garota tem de evitar seu pai entre a época da puberdade e o seu casamento. Ela se esconde, se depara com ele num caminho, jamais procura sentar-se junto a ele, e age assim até o momento de seu noivado.
A partir do matrimônio não há mais obstáculo em seu relacionamento com o pai. O impedimento mais difundido, mais rigoroso e, para povos civilizados, também o mais interessante é aquele que limita o relacionamento de um homem com sua sogra. Ele é generalizado na Austrália, mas também vigora entre melanésios e polinésios e entre os povos negros da África, onde quer que se achem traços de totemismo e de parentesco de grupo, e provavelmente em outros lugares. Em vários desses povos há proibições semelhantes relativas ao inócuo relacionamento de uma mulher com seu sogro, mas não são muito constantes e sérias. Em alguns casos isolados, ambos os sogros são objeto do impedimento. Como a difusão etnográfica das proibições relativas à sogra não nos interessa tanto quanto o seu conteúdo e propósito, eu me limitarei a reproduzir uns poucos exemplos. Nas Ilhas Banks, essas regras são bastante severas e minuciosas. Um homem não se aproximará da sogra, nem ela dele. Se os dois se encontram casualmente numa trilha, ela se põe do lado e vira-lhe as costas até que ele passe, ou ele o faz. Em Vanuatu, Port Patison, um homem não seguirá a sogra na praia até que a maré tenha subido e desfeito suas pegadas na areia. Mas eles podem falar um com o outro de certa distância. De maneira nenhuma ele pronuncia o nome da sogra ou ela pronuncia o dele. Nas Ilhas Salomão, o homem não pode ver nem falar com a sogra depois de seu casamento. Ao encontrá-la, faz como se não a conhecesse, afasta-se o mais rápido possível e se esconde. Entre os Zulus, o costume exige que um homem se envergonhe de sua sogra, que faça tudo para evitar sua presença. Ele não entra na cabana em que ela está. Quando se encontram, um ou o outro se esquiva, ela se ocultando num arbusto, por exemplo, e ele pondo seu escudo diante do rosto. Quando não podem se evitar e a mulher não tem outra coisa para se esconder, ela prende um tufo de capim em volta da cabeça, para que a cerimônia seja respeitada. As relações entre os dois têm que ser intermediadas por um terceiro ou eles podem gritar um para o outro de certa distância, quando tem entre si uma barreira como, por exemplo, a cerca do kraal. Nenhum dos dois pode falar o nome do outro. Entre os Bazogas, uma tribo negra da região das fontes do Nilo, um homem pode falar com sua sogra apenas quando ela se acha em outro aposento da casa e não é vista por ele. Aliás, esse povo tem tal horror ao incesto, que o castiga até entre os animais domésticos. O propósito e a significação dos outros impedimentos que atingem parentes próximos não dão margem à dúvida. Todos os observadores os veem como medidas de proteção contra o incesto, mas as proibições referentes à relação com a sogra tiveram interpretação diversa em alguns autores. Pareceu-lhes incompreensível, justificadamente, que todos esses povos mostrassem tamanho receio da tentação que se apresentava ao homem na forma de uma mulher bem mais velha, que poderia ser sua mãe. Tal objeção foi também feita à concepção de Fison, que apontou para o fato de certos sistemas de classes matrimoniais terem uma lacuna, de não tornarem teoricamente impossível o casamento de um homem com sua sogra, daí ser necessária uma garantia especial contra essa possibilidade. Sir J. Lubbock, em sua Origin of Civilization, relaciona a atitude da sogra com o gênero ao antigo casamento por rapto, marriage by capture. Enquanto existia o rapto de mulheres,
a indignação dos pais também era real. Quando só restaram símbolos dessa forma de casamento, também a indignação dos pais foi simbolizada, e esse costume permaneceu depois que sua origem foi esquecida. Crowley não tem dificuldade em mostrar como essa tentativa de explicação deixa de cobrir pormenores dos fatos observados. Segundo E.B. Tylor, o tratamento dado ao genro pela sogra seria uma forma de não reconhecimento, cutting, por parte da família da esposa. O marido é visto como um estranho até o nascimento do primeiro filho. Porém, mesmo deixando de considerar os casos em que esse acontecimento não suspende a proibição, pode-se objetar que essa explicação não esclarece o fato de o costume centrar-se na relação entre sogra e genro, ou seja, ignora o fator sexual, e que não considera o elemento de horror quase sagrado que se manifesta nos preceitos do impedimento. Uma mulher Zulu, ao ser questionada sobre o motivo da proibição, deu a seguinte resposta: de um delicado sentimento, não está certo que ele veja os seios que amamentaram sua mulher. Sabe-se que também nos povos civilizados a relação entre sogra e genro é um dos aspectos difíceis da organização familiar. É verdade que já não existem preceitos de impedimento para os dois nas sociedades dos povos brancos da Europa e das Américas, mas muitos aborrecimentos e disputas seriam evitados se tais preceitos ainda vigorassem como costumes e não tivessem de ser estabelecidos isoladamente pelos indivíduos. Muitos europeus podem ver como uma alta sabedoria o fato de povos selvagens terem antecipadamente excluído, com suas proibições, o contato entre duas pessoas que se tornaram parentes tão próximos. Não há dúvida de que na situação psicológica de genro e sogra há algo que favorece a hostilidade entre eles e dificulta a sua convivência. Além disso, o fato de esse tema ser objeto de piadas entre os civilizados parece-me indicar que as relações afetivas entre os dois incluem componentes que se acham em aguda oposição entre si. Quero dizer que é uma relação ambivalente, feita de impulsos conflitantes, ternos e hostis. Parte desses impulsos é evidente. Do lado da sogra, o desgosto em renunciar à posse da filha, a desconfiança para com o estranho ao qual ela é cedida, a tendência a afirmar uma posição dominante, a qual se acostumará em sua própria casa. Do lado do marido, a resolução em não se submeter mais a uma vontade alheia, o ciúme de todas as pessoas que antes dele possuíram o afeto de sua mulher, e last but not least por último, mas não menos importante a má vontade em permitir que algo interfira na ilusão da superestimação sexual. Tal interferência pode vir da pessoa da sogra, na qual tantos traços lhe lembram a filha e que, no entanto, carece dos encantos juvenis, da beleza e do frescor psíquico, que para ele tornam preciosa sua mulher. O conhecimento de impulsos psíquicos ocultos, que nos é dado pela investigação psicanalítica dos indivíduos, permite acrescentar outros motivos a esses. As necessidades psicossexuais da mulher devem ser satisfeitas no casamento e na vida familiar, mas ela é ameaçada pela insatisfação devida ao fim prematuro da relação conjugal e à ausência de acontecimentos na sua vida emocional. Ao envelhecer, uma mãe se protege disso mediante a empatia com seus filhos, a identificação com eles, ao tornar suas as vivências emocionais deles. Disse que os pais continuam jovens com seus filhos,
esse é, de fato, um dos mais preciosos ganhos psíquicos que os pais obtêm dos filhos. Na ausência destes, deixa de existir uma das melhores coisas para suportar a resignação que seu próprio casamento exige. Tal empatia com a filha chega facilmente ao ponto de a mãe também se enamorar do homem amado por ela, algo que, em casos extremos, leva a graves formas de adoecimento neurótico, em consequência da forte luta psíquica contra essa disposição afetiva. Em todo caso, uma tendência a tal enamoramento não é nada rara na sogra, e ela ou a inclinação que lhe é oposta se agregam à profusão de forças em conflito na sua mente. Tampouco é raro que o componente hostil, sádico da excitação amorosa se volte para o genro, a fim de reprimir mais eficazmente o componente proibido, afetuoso. A relação de um homem com sua sogra é complicada por impulsos semelhantes, embora vindos de outras fontes. Normalmente a via da escolha do objeto o conduziu a seu objeto amoroso através da imagem de sua mãe, talvez também de sua irmã. Devido à barreira do incesto, sua predileção moveu-se das duas pessoas queridas de sua infância para um objeto de fora, modelado a partir delas. O lugar de sua própria mãe e mãe de sua irmã é tomado por sua sogra, desenvolve-se uma tendência a recair na escolha original, mas tudo nele se opõe a isso. Seu horror ao incesto requer que não se lembre da genealogia de sua escolha de objeto, o fato de a sogra ser uma figura atual, que ele não conheceu desde sempre, como a mãe, de modo que sua imagem permanecesse inalterada no inconsciente, torna-lhe mais fácil a rejeição. Um elemento de irritabilidade e fastio na sua mescla de sentimentos nos faz supor que a sogra constitui realmente uma tentação incestuosa para o genro, assim como, por outro lado, não é raro um homem apaixonar-se ostensivamente pela futura sogra, antes de inclinar-se para a filha desta. Não vejo nada contra a suposição de que justamente isso, o fator incestuoso da relação, motiva as proibições entre sogra e genro nos povos primitivos. Na explicação dos seveiros impedimentos entre os primitivos, portanto, nós favorecemos a opinião manifestada primeiramente por Fison, que enxerga nessas prescrições apenas uma proteção contra o possível incesto. O mesmo valeria para todas as demais proibições entre parentes sanguíneos ou por casamento. A diferença estaria em que no primeiro caso tratasse de um incesto direto, a intenção de preveni-lo seria consciente, no outro, que inclui a relação com a sogra, o incesto seria uma tentação da fantasia, proporcionada por elos intermediários inconscientes. Na exposição precedente quase não houve oportunidade de mostrarmos que a aplicação do ponto de vista psicanalítico pode levar a uma nova compreensão dos fatos da psicologia dos povos, e pois o horror ao incesto, entre os selvagens, há muito foi percebido como tal e não requer maior interpretação. O que podemos acrescentar é que ele constitui um traço peculiarmente infantil e uma notável concordância com a vida psíquica dos neuróticos. A psicanálise nos ensinou que a primeira escolha sexual do menino é incestuosa, concerne aos objetos proibidos, a mãe e a irmã, e também nos deu a conhecer as vias pelas quais ele se liberta, ao crescer, da atração do incesto. Já o neurótico representa para nós um quê de infantilismo psíquico, ele não conseguiu libertar-se das condições infantis da psicossexualidade ou reverteu a elas, inibição no desenvolvimento e regressão. Em sua vida psíquica inconsciente,
então, as fixações infantis incestuosas da libido têm ainda ou novamente um papel determinante. Por isso chegamos a ver a relação com os pais, dominada por anseios incestuosos, como o complexo nuclear da neurose. O descobrimento dessa importância do incesto para a neurose depara naturalmente com a descrença geral das pessoas adultas e normais. A mesma rejeição encontram, por exemplo, os trabalhos de Otto Turek, que evidenciam cada vez mais como o tema do incesto está no âmago do interesse dos escritores, fornecendo material à poesia em incontáveis variações e distorções. Somos levados a crer que tal rejeição é, antes de tudo, um produto da forte aversão do homem a seus antigos desejos incestuosos, desde então submetidos à repressão. Daí não carecer de importância, para nós, mostrar que os povos selvagens ainda veem como ameaçadores, e merecedores de rigorosas medidas de defesa, os desejos incestuosos humanos fadados a se tornarem inconscientes.